Vamos então à próxima sessão, que é correspondente à sessão 2.3, né, do Moisés. O problema inverso. Bom, o que é o problema inverso? Bom, a gente viu que se a gente tem x em função do tempo, a gente consegue encontrar a velocidade. Para isso a gente aplica um determinado tipo de limite chamado derivada, né? Então a gente deriva x em relação a t, ou seja, nós calculamos o limite de x de t mais ΔT menos x de t quando o ΔT tende a zero, certo? E aí a gente obtém a velocidade. Mas é possível a gente voltar, quer dizer, se a gente tiver velocidade, é possível obter x de t? Essa aqui é a pergunta. Bom, o que a gente vai ver agora é que se a gente tiver velocidade, a gente consegue obter o espaço percorrido entre dois instantes de tempo, tá? Onde nós estamos supondo que T2 é superior a T1, um instante posterior, certo? Para isso, vamos começar, porque é uma dica que eu dou para vocês. Se você está tentando entender uma coisa nova, comece com sempre da forma mais simples possível, certo? Então vamos considerar o movimento uniforme, que é o movimento que a velocidade é constante. Então a nossa velocidade em função do tempo é simplesmente uma constante, né? Porque a velocidade é uniforme, o movimento é uniforme, então ele anda, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais e a velocidade é sempre a mesma. Então nesse caso, por definição, o espaço percorrido entre os instantes t1 e t2 é x2 menos x1, né? Que a gente chama de ΔX. X de t2 menos x de t1. E isso é velocidade vezes a variação do tempo, né? A velocidade é constante, então é simplesmente a constante v vezes t2 menos t1. Ou seja, isso é v vezes ΔT. Quem que é ΔT? ΔT é t2 menos t1. Então, ΔT é exatamente isso aqui. E quem que é v? Bom, v, no gráfico v contra t, é simplesmente essa altura aqui. Isso aqui é v. Se eu multiplicar a largura da base pela altura, ou seja, se eu multiplicar ΔT por v, o que é que eu vou obter? Eu vou obter precisamente a área desse retângulo aqui, que está achurado aqui na figurinha do Moisés, e, consequentemente, essa área vai me dar v vezes ΔT, que é o espaço percorrido, tá? Então, pelo que a gente obteve até aqui, o ΔX, a variação do espaço, ela é numericamente igual à área entre a curva v de t e o eixo dos tempos OT, certo? Bom, pode ser que o movimento ocorra na direção oposta do x, na direção negativa. Nesse caso, nós vamos ter um v negativo, porque o v o ΔX para um ΔT positivo, o ΔX é negativo, e aí nós vamos obter um v negativo, certo? Então, a consequência disso é que a área entre a velocidade, tá aqui a velocidade em função do tempo, né? Isso aqui esse aqui é o valor da, tá aqui. Esse aqui é o valor da velocidade, tá? Isso aqui é o ΔT, né? Então, para cada instante de tempo, esse aqui é o valor de V. E aí agora, se a gente calcular V vezes ΔT, de novo que a gente vai obter essa área aqui, e nós, no cálculo V vezes ΔT, nós vamos obter um número negativo. Por quê? Porque V é negativo. E no cálculo da área, essa área a gente vai adotá-la, vai entendê-la como sendo negativa porque ela está abaixo do eixo dos tempos, tá? O eixo horizontal, certo? E a equação 14 continua válida. O ΔX é a área entre a curva v de t, né? Que no caso aqui específico a curva é uma reta, mas eu fiz questão, a reta é um caso especial de curva, né? Então, nesse caso aqui específico, né, se eu estou falando numa curva, ela é simplesmente uma função que depende de alguma forma, né? E se eu especifico que essa função é uma reta, estou falando de um caso especial. Tá? Então, o que a gente tem aqui é que o fato de a área entre a função v de t e o eixo dos tempos OT no intervalo de t1 até t2, do fato disso ser igual ao ΔX permanece válido.
tá? Então essa equação 14, né, essa identificação, chamei aqui de equação, mas nem sei se dá para dizer que isso é uma equação, mas isso é uma afirmação e ela permanece válida, certo? Então, nos dois casos, a distância ΔX de T1 até T2, percorrida, né, entre esses instantes, é dada pela área compreendida entre a curva V de T e o eixo OT, tá? Isso no gráfico V contra T. Beleza. Tá, a gente pegou, como eu tinha dito antes, o caso mais simples possível, que é o caso de uma velocidade constante. E quando a velocidade não for constante? E quando a velocidade variar com o tempo? Né? Se eu tiver uma velocidade que não é a mesma, não tem o mesmo valor em todos os intervalos de tempo, como é que a gente faz? Bom, pessoal, nesse caso, me acompanhem aqui, tá? Então, tá aqui a nossa curva V de T, tá? Agora é uma curva mesmo. Note que para diferentes valores de T, ela tem diferentes valores. V assume diferentes valores. E não tem como a gente simplesmente aplicar o nosso raciocínio e calcular o ΔT entre os dois extremos e multiplicar por V, porque o V aqui tem um valor, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Né? Em cada instante o valor é diferente. Então não dá para a gente escolher um valor de V e multiplicar assim, né, de forma simples como a gente fez no problema anterior. E o que é que dá pra gente fazer então? Bom, uma coisa que dá pra gente fazer, eu já mostrei pra vocês onde é que tá a nossa curva. Uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode pegar o nosso intervalo que vai de T1 até T2 e nós podemos dividir esse intervalo em várias partes. Né? Nós podemos dividir esse intervalo de tal forma, né, em vários pedacinhos pequenos, tá? Então, por exemplo, eu introduzi aqui pequenos intervalos que eu vou chamar de ΔT', tá? Então, o ΔT1' é igual ao T2' menos o T1'. No meu caso específico aqui está um pouquinho diferente do Moisés, mas o T1' é igual ao T1, certo? Então, e quem é que é o meu ΔT1'? É esse intervalozinho bem aqui, ó, que é o T2' menos o T1', tá? E aí eu também peguei um outro intervalo logo em seguida, que eu chamei de ΔT2', que é o T3' menos o T2'. Esse intervalozinho que eu estou fazendo bem aqui. E assim sucessivamente, eu posso posteriormente pegar um outro valor, ΔT3', ΔT4', e assim por diante, até o último valor lá, tá? E qual é a vantagem de fazer isso? Bom, se esses intervalos, ΔT', se eles são bem pequenos, o que é que isso significa? Bom, que eu posso, por exemplo, calcular um intervalo, a distância percorrida num pequeno intervalo de tempo desses, tá? Por exemplo, se eu quiser calcular a distância percorrida entre T1 e T2', ou seja, basicamente entre T1' e T2', ou seja, a distância percorrida nesse intervalo de tempo aqui. Bom, isso é o x no instante posterior menos o x no instante anterior. Né? Isso é o ΔX. Mas a gente sabe que ΔX é V∆T. Então, esse ΔX é a velocidade média entre T1' e T2' vezes o ΔT1'. Isso é a velocidade média entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Bom, eu não sei quanto é que é essa velocidade média. De início eu não posso dizer quanto que ela é, mas eu posso dizer que ela ou está nesse valor aqui, perdão, não ficou muito legal, né? Ela é alguma coisa entre esse valor aqui, que é o V de T1', tá entre esse valor aqui e tá entre esse outro aqui, o V de T2'. Porque são os dois valores que, os dois extremos da velocidade, né? Os dois extremos da velocidade. Então tá em algum lugar entre esses dois. Bom, mas se o ΔT... Bom, e a mesma coisa acontece
Se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, se eu for calcular o próximo intervalo de tempo percorrido, se eu for calcular o intervalo de tempo, né, ou desculpe, o espaço percorrido no intervalo de T2' até T3', que é esse intervalo bem aqui, né? Não sei se você viu, mas eu fiz uma setinha aqui, tá? Então, quem que é? Bom, de novo, é a velocidade média entre um instante T2' e um instante T3', tá? Multiplicado por ΔT 2', multiplicado, você vê velocidade média vezes o ΔT, tá? Aí, nessa hora a gente pode ter uma sacada. Eu não sei quanto que é, da mesma forma que eu não sabia quanto que era esse cara aqui, mas sabia que ele estava entre dois valores, eu continuo também sem saber quem que é esse cara aqui. A velocidade média entre T2' e T3'. Mas eu sei que está entre esse cara aqui e esse outro, ó. V de T3', tá? Nessa hora, a gente dá um pulo do gato aqui e faz uma aproximação. Qual é a aproximação? Bom, se esses intervalos forem bem pequenos, nós podemos assumir que o valor da velocidade média é dado pelo valor da velocidade no extremo esquerdo, por exemplo. Podia ser no extremo esquerdo, pode ser no extremo direito, você pode pegar a média aritmética entre os dois, tanto faz. Né? Só para, como a gente tem que escolher um, vamos pegar aqui no valor no extremo esquerdo. Tá? Então você tem aqui do lado esquerdo, por exemplo, eu tenho o ΔT1, que é esse cara aqui, esse ΔT aqui, ó, nesse ΔT aqui, então eu pego esse valor. No ΔT2, eu vou pegar esse valor aqui. No ΔT3, eu vou pegar esse valor aqui, tá? Então, significa que se eu quiser calcular a distância percorrida entre T1 e T2, eu posso começar somando todos esses caras aqui, somando todos os pequenos intervalos percorridos entre as pequenas distâncias percorridas entre os pequenos intervalos de tempo. Se eu for capaz de somar todas elas, eu vou chegar aproximadamente, né? Eu vou chegar de forma aproximada. Por que que é aproximada? Por que que é aproximada? Porque eu estou cometendo um erro, né? Nesse primeiro cálculo aqui, eu joguei isso aqui tudo fora, ó. Então eu joguei esse cara fora. No segundo, eu joguei esse outro cara fora, de azul aqui. No terceiro, eu joguei esse outro fora, né? E por aí vai. Em cada pedaçozinho que eu fiz aquela aproximação, uma parte do espaço percorrido foi desprezado. E essas contribuições, elas geram um erro, né? E por isso que é apenas... por isso que aquele cálculo é apenas aproximado, né? Porque tem esse erro, certo? Como é que eu faço para minimizar esse erro? Bom, essa é uma pergunta interessante, né? Como é que eu faço para minimizar esse erro? Bom, deixa eu pegar aqui um intervalozinho lá bem no meio, bem aqui assim, ó. Vou apagar esse cara aqui, tá? Rapaz, eu vou apagar esse maldito, só ele. Bom, então, como é que eu vou fazer para minimizar esse erro? Imagine que bem aqui eu resolvi fazer um intervalo de tempo menor. Vou colocar aqui de azul. Não, azul não. Eu vou colocar... Bom, de novo estou ficando sem cores. Vou colocar de vermelho. Eu introduzi um novo intervalo de tempo bem aqui, que é metade do que eu tinha antes, certo? Então, se eu introduzir esse novo intervalo de tempo, significa que, por exemplo, nesse intervalo seguinte, né, a área que eu vou pegar vai ser essa vermelhinha aqui, concorda?
Então, se eu pegar essa área vermelhinha aqui, eu não vou pintar todo bonitinho, mas dá para ver, né? A área vermelhinha. Quem que é o novo erro nesse intervalo? Olha só quem que é o novo erro nesse intervalo. Vai ser só esse pedacinho aqui, que é muito menor do que o que era antes, tá? Da mesma forma, se eu introduzir um outro pedaço, um outro intervalo bem aqui assim, e de novo cortar esse cara bem aqui, o meu erro, né? Eu vou apagar essa parte azul aqui, o meu erro fica sendo só aquele pedacinho vermelho, perdão, só aquele pedacinho azul que tem lá em cima. Então eu estou diminuindo o erro. Então, quanto menor o intervalo, delta T1 linha, delta T2 linha, delta T3 linha, delta Ti linha, onde I é um número natural qualquer, tá? Quanto menor esse intervalo de tempo, menor é o erro que eu estou cometendo, tá? Portanto, quanto maior for o número de intervalos que eu pegar, né, como o T1, né, o instante inicial e o instante final são fixos, então quanto mais intervalos, menor vai ser o intervalo e menor vai ser o erro, certo? Então, se eu quiser saber exatamente quem que é o x de T2 menos o x de T1, eu tenho que tomar o limite em que cada um dos meus ΔTs, o ΔT1 linha, o ΔT2 linha, o ΔT3 linha, e assim por diante, até o último, o ΔTN linha, né, por isso que eu chamei de I, cada um deles tem que ir para zero, tá? E esse limite em que cada um deles vai para zero, esse limite tem um nome. Ele se chama integral definida de V de t entre t1 e t2. Isso aqui é a integral definida, tá? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu for capaz de tomar aqueles limites, né, onde cada um dos ΔTs vai para zero, né, individualmente, quanto que vai ser a soma dos V's vezes ΔTs? Quanto que vai ser essa soma aqui? Né? Se essa soma for de infinitos termos muito, 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 muito pequenos. Essa soma, dito de outra forma, essa soma vai me dar o quê? Né? Note que no processo que eu estou tomando aqui, cada vez que eu insiro um ΔT menor aqui dentro, eu diminuo o erro. Aí vamos supor que eu vou fazendo um número infinito de intervalos, ΔTs, vai significar no final das contas que eu não estou deixando nada. Aquela parte azul correspondente ao erro vai ser zero. Por quê? Porque eu estou tomando eu estou tomando V vezes ΔT sobre todos os valores possíveis de V, praticamente. E o que é que está sobrando de erro? No limite não vai sobrar nada. E quando eu somar esses vezes ΔT, o que é que eu vou obter? Eu vou obter precisamente essa área aqui que eu estou pintando de vermelho. Tá? Então essa área aqui de vermelho é o que eu vou obter com aquele somatório. Então, do mesmo jeito que para uma velocidade constante, a área abaixo da curva, ela me dá o deslocamento ΔX menos T2, também nesse caso aqui, a área abaixo da curva vai dar o ΔX, que é igual a x de T2 menos x de T1. Ficou pequeno, né? Assim ficou fino, na realidade. Deixa eu fazer assim. ΔX. Parece que o azul tá doendo a minha vista. Deixa eu ver de branco como é que fica. Então, isso aqui é ΔX, que é igual a x de T2 menos x de T1. E, novamente, a área abaixo da curva é quem vai dar para a gente o espaço percorrido, tá? E essa é a interpretação da integral, tá? Porque esse limite aqui,
esse limite aqui define essa integral aqui, certo? A gente não vai se aprofundar nesses métodos do cálculo integral. Não vou ensinar para vocês a calcular integrais de forma nenhuma. Mas o que é importante? O que é importante? Guarde isso aqui, tá? É importante compreender que se v de x, eu vou trocar de cor só para deixar mais claro. Se v de x é igual a dx dt, então x de t2 menos x de t1 é dado pela área sobre a curva entre t1 e t2 no gráfico v contra t, certo? Então, se eu tenho o gráfico v contra t e eu calcular a área entre a função v de t e o eixo dos tempos t, né, entre dois instantes t1 e t2, eu vou obter x de t2 menos x de t1. Tá? Isso é muito importante, guarde isso. Bom, então vamos fazer aqui considerar um exemplo prático, fazer um exemplo ilustrativo. Vamos ilustrar a integração por meio do cálculo de uma área, certo? Então imagine um móvel, tá? Cuja velocidade dele é v de t, e esse v de t é 2at mais b, tá? Vamos encontrar a distância percorrida entre t1 e t2. Para isso, basta calcular a área desse trapézio aqui no gráfico. Trapézio cuja altura é ΔT, que é t2 menos t1, né? A base maior é V1, que é esse cara aqui. Tá meio... Deixa eu fazer aqui. Então, esse aqui é V1, né? Que é essa altura aqui. É a base maior, a base menor é esse V2 aqui, certo? E, como a gente sabe, o V de T é igual a 2AT mais B. Bom, então o V de T1, que a gente chamou de V1, é 2AT1 mais B. E o V de T2 é igual a V2, que é 2AT2 mais B. Tá? Então, o deslocamento ele é dado pela área do trapézio. Quem que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, esse deslocamento é x de T2 menos x de T1. Isso é igual a base maior mais base menor, ou seja, V1 mais V2, vezes a altura, que é o ΔT, ou seja, T2 menos T1. Tudo isso dividido por 2. Poxa, mas se isso aqui é o ΔX, então isso aqui é a velocidade média. Por quê? Porque isso aqui é ΔT. Perdão. Isso significa dizer que a velocidade média nesse movimento, né, que a velocidade média entre T1 e T2, é igual à média aritmética das duas velocidades. Vai dar simplesmente V1 mais V2 sobre 2, tá? Nesse caso específico. Bom, e se a gente agora colocar esses valores aqui, ó, se a gente colocar esses valores no cálculo do ΔX, não vou passar os pontos detalhadamente não, mas a aritmética está feita aqui para vocês. Então, você vai obter isso aqui, x de T2 menos x de T1 é igual a AT2 ao quadrado menos AT1 ao quadrado mais BT2 menos BT1. Tá? Então, se a gente pegar e simplesmente denotar o T2 por T e fizer o T1 igual a zero, o que a gente vai obter é que x de T é igual a vezes T ao quadrado mais B vezes T mais C, onde o C é igual ao x de zero, ou seja, é a posição da partícula no instante T igual a zero. Poxa, mas essa é exatamente a função cuja derivada é 2AT mais B. Como é que a gente sabe disso? É só a gente voltar na seção anterior. Calma aí, volta mais um pouquinho. E mostrar que quando a gente derivou AT ao quadrado mais BT mais C, a gente obteve 2AT mais B. Né? Então, se a gente deriva x, a gente obtém o v. Se a gente integra o v, a gente obtém o x. Só que a integral é sempre entre dois pontos. Né? Ela pode ser uma integral indefinida, mas tipicamente a gente está calculando a distância entre dois pontos. Tá? Né? Eu só quero mostrar que existe uma relação. Né? Peraí. Então, se eu tenho x, eu calculo a derivada, eu vou obter a velocidade. Se eu tenho a velocidade
e eu calculo uma integral, eu vou obter a posição em função do tempo, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês com esse exemplo ilustrativo aqui, tá? Que a gente pode obter o x de t a partir do v de t. É isso aí.